Sendo proprietário de vários imóveis, se eu levar todos eles de uma única vez para dentro da holding familiar, o imposto que eu vou pagar vai acabar ficando muito alto? Essa é uma dúvida constante, bastante frequente. E eu já vou responder. Não, não vai ficar alto. Sabe por quê? Porque essa operação não tem incidência de TBI, não tem incidência tributária. É uma regra de imunidade tributária prevista na Constituição Federal. Está lá no parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição. Diz mais ou menos assim: não incide TBI quando os bens se destinem à incorporação do patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, que é exatamente a integralização. Mas aí tem uma exceção, tá? Se essa pessoa jurídica desenvolver uma atividade econômica típica de imobiliária, compra e venda de imóveis, locação de imóveis, arrendamento mercantil, aí o ITBI vai acabar incidindo, tá? Mas aí você vai me dizer: Sérgio, peraí, isso para mim é um grande problema, porque eu tenho vários imóveis que eu alugo, faz parte das minhas rendas. Eu vou ter que pagar ITBI se eu colocar esses imóveis na holding? Isso vai ficar um absurdo de caro. Eu vou te responder o seguinte: se você fizer isso de forma desordenada, você vai pagar sim, tá? Sabe por quê? Porque o município vai ver que você está tendo receita de locação imobiliária e vai vir atrás da sua holding, daquele ITBI que você não pagou quando fez a integralização do capital social, tá? Então, tenha muito cuidado aqui. Observa que a regrinha aqui é mais ou menos a seguinte: se a PJ tiver uma receita de mais de 50% através de atividade imobiliária, por exemplo, aluguel de imóvel, o ITBI vai ser devido, tá? Não vai aplicar a regra de imunidade do imposto. Mas aí, você tem que pensar que você precisa fazer um planejamento correto, pensado, estruturado, de acordo com a sua realidade, que no final você acaba não precisando pagar esse imposto também. Sabe como? Um sistema de holding familiar bem pensado. Cria-se uma célula cofre, onde você coloca os seus imóveis lá dentro. Esses imóveis, essa célula cofre vai ter a função apenas de proteger o seu patrimônio. Ela vai ser somente a proprietária dos seus bens imóveis. Ela não vai desenvolver atividade econômica e não vai alugar os seus imóveis, ok? Então, como ela não vai alugar imóvel, ela não vai ter atividade econômica nenhuma, o imposto que você deixou de pagar na integralização do capital não vai ser exigido pela fazenda, ok? Aí como é que você vai fazer essa alocação? Através de uma segunda célula que nós vamos chamar aqui de célula operacional. Essa segunda célula terá a função de desenvolver todas as operações de locação dos seus imóveis. Ela aluga, ela terá as rendas, ela vai gerar o faturamento. E como ela não é a proprietária dos seus bens, ela também não vai ter imposto nenhum para pagar, ok? Você quer entender um pouco melhor essa coisa de duas células dentro de um sistema de holding familiar? Bem, eu sou Sérgio Palomares, advogado. Eu vou realizar uma palestra online sobre planejamento patrimonial da família, onde eu vou explicar um pouco mais sobre isso tudo, tá ok? Eu te vejo lá, compareça, um forte abraço. Até breve!